A China acaba de alcançar o maior salto tecnológico da sua história recente. Hoje, nós vamos falar sobre um acontecimento absolutamente fundamental para a economia mundial e que pode alterar a geopolítica global como um todo. Em silêncio, longe dos holofotes, engenheiros chineses na cidade de Shenzhen conseguiram construir algo que era considerado inimaginável pelo Ocidente até pouco tempo atrás. O protótipo de uma máquina de litografia EUV. Eu não estou exagerando quando eu digo que essas máquinas estão entre as maiores maravilhas que a humanidade já construiu em termos tecnológicos. Tanto isso é verdade que, até o presente momento, apenas uma empresa no mundo, uma empresa holandesa chamada ASML, tinha tecnologia suficiente para produzir essas máquinas. Mas agora a China parece estar em vias de alcançar o que apenas os holandeses conseguiram. E mais do que isso, lograram esse feito mesmo diante de várias sanções econômicas e de uma pressão diplomática sem precedentes que os Estados Unidos colocaram contra os chineses justamente com o objetivo de frear o avanço tecnológico de Pequim. Aparentemente, então, todas essas restrições que os Estados Unidos colocaram à exportação de tecnologias sensíveis para a fabricação de semicondutores não impediu os chineses de avançar, mas talvez inclusive tenha sido um combustível para que esse processo pudesse andar de forma ainda mais rápida. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te contar como que os chineses conseguiram construir o primeiro protótipo de uma máquina EUV, o maior salto tecnológico da sua história recente. Antes de a gente falar especificamente sobre essa conquista tecnológica chinesa, é importante a gente contextualizar esse tema. Nós estamos falando sobre a famigerada Guerra dos Chips, que os Estados Unidos iniciaram contra a China há cerca de uma década atrás. O que muitas pessoas não sabem, entretanto, é que o receio que os Estados Unidos têm sobre a possibilidade de que a China se torne líder nesse setor não é algo novo. Lá nos anos 80, os Estados Unidos também promoveram uma guerra de chips, só que nessa época o adversário não era a China, o adversário era o Japão. Empresas japonesas como NEC, Toshiba e Hitachi eram líderes no setor de semicondutores que naquele momento estava despontando como uma fronteira tecnológica para a indústria mundial. Ciente da vantagem que os japoneses tinham nessa área e já observando que quem controlasse o setor de semicondutores colheria vários benefícios econômicos e geopolíticos, os Estados Unidos então lançaram uma série de iniciativas com o objetivo de frear o crescimento da indústria de semicondutores no Japão, é claro, com o objetivo de que as suas próprias indústrias pudessem concorrer e, em determinado momento, até mesmo suplantar a concorrência japonesa. Nessa época, então, o Japão chegou a controlar mais de 50% dos semicondutores que eram produzidos na época. Mas os Estados Unidos, à época governados por Ronald Reagan, não aceitaram essa situação passivamente. Muito pelo contrário. Por meios de instrumentos como investigações anti-dumping das empresas japonesas, por meio de acordos comerciais forçados, por uma diplomacia muito ativa que pressionou os japoneses para recuar nesse setor, houve realmente uma ofensiva coordenada por parte do governo dos Estados Unidos para prejudicar a indústria de semicondutores do Japão e tentar colocar os Estados Unidos no centro dessas inovações. E é importante destacar que nos anos 80 os Estados Unidos acabaram tendo muito sucesso. E isso por uma série de fatores, a começar pelo fato de que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, jamais foi um país verdadeiramente autônomo, na medida em que dependia dos Estados Unidos em termos militares e, é claro, também em termos econômicos. Sabendo disso, então, os Estados Unidos utilizaram toda a pressão possível para frear o avanço que as empresas japonesas estavam fazendo e tentar mostrar para o resto do mundo que companhias estadunidenses também eram capazes de produzir chips. Logo na sequência, nos anos 90, surgiu um outro concorrente, pelo menos no nível da aparência, aos Estados Unidos.
E é claro que eu estou falando de Taiwan. Taiwan tem uma empresa chamada de TSMC, que é líder na fabricação dos chips que são produzidos ao redor do mundo. Muitos de vocês devem estar se perguntando então, mas se os Estados Unidos se preocuparam tanto com o sucesso da indústria de semicondutores japonesa, por que eles aceitaram uma situação em que uma empresa taiwanesa tinha tanta predominância nesse mercado? A grande diferença é que a TSMC logo identificou que não seria interessante atuar no desenho dos chips que seriam produzidos. Ela buscou se limitar à fabricação desses chips. Ou seja, enquanto outras empresas como a Intel, a AMD, a Nvidia, a Qualcomm, a Apple e até mesmo a Google desenhavam os chips que queriam utilizar, era a TSMC que era responsável por fabricá-los. E ela conseguia fazer isso com grande eficiência, com grande qualidade e com um custo muito destacado em relação a outras concorrentes que ela chegou a ter. Nesse contexto, então, os Estados Unidos estavam satisfeitos com esse arranjo, porque embora Taiwan produzisse os chips, eram os Estados Unidos que pensavam a sua confecção. E como a gente sabe que na economia global, as empresas que são responsáveis por pensar essa fronteira tecnológica são justamente aquelas que colhem os maiores retornos financeiros, os Estados Unidos acabaram concordando com uma situação em que uma empresa taiwanesa seria líder na fabricação, porque eles ainda tinham condições de ditar as regras do mercado no que diz respeito à concepção e ao design desses chips. O grande problema para os Estados Unidos é que, ao longo das últimas décadas, e em especial nos últimos anos, a China também decidiu entrar nesse mercado. Mas a China não quer ser simplesmente um novo Taiwan e nem um novo Japão. A China quer ser um país que consiga ter a capacidade que Taiwan tem de fabricar os chips, ao mesmo tempo que tem as condições das empresas dos Estados Unidos para desenhar e conceber esses chips. Portanto, o que a China quer aqui é controlar todas as etapas desse processo, seja a litografia, o design, a manufatura, a química, a ótica, o empacotamento avançado e, é claro, a aplicação militar. Ou seja, se os Estados Unidos, nos últimos anos, eles se limitaram a desenhar os chips que eles utilizavam, delegando a tarefa da fabricação para a TSMC, uma empresa taiwanesa, o que os chineses querem é controlar esse processo como um todo. E é óbvio que isso é visto, aos olhos de Washington, como uma grande ameaça. Porque em vários outros setores da economia chinesa, ela conseguiu realizar esses avanços tecnológicos impressionantes e hoje em dia ela lidera setores que até recentemente eram dominados pelo Ocidente, como é o caso das energias renováveis e dos veículos elétricos. E é aqui que a gente começa a chegar no tema do vídeo de hoje. O domínio sobre a tecnologia para a fabricação de máquinas EUV é o que vai permitir que a China consiga unir este objetivo, de ser capaz de desenhar os chips como os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de conseguir fabricá-los como os taiwaneses. Essa situação ela causa um nervosismo muito grande nos Estados Unidos, justamente pelo ponto que eu acabei de mencionar. Eles sabem que se os chineses avançarem, se eles galgarem esse novo degrau da fronteira tecnológica, eles não vão apenas se tornar mais um concorrente. A grande probabilidade é que eles se tornem o maior dos concorrentes e talvez até no limite eles tenham condições de absorver esse mercado por completo, porque a China atualmente é a grande fábrica do mundo. A China é responsável por cerca de 1/3 toda a capacidade industrial instalada no mundo inteiro. E há inclusive quem diga que essa proporção possa chegar até os 50% nos próximos anos. Ou seja, como a China conseguiu integrar essa cadeia de valor do princípio ao fim, como ela consegue produzir muito em grande quantidade e com preço muito mais competitivo, a partir do momento que ela se torna também líder em termos tecnológicos, a China realmente se torna imbatível, o que evidentemente desagrada os Estados Unidos, considerando-se todas as aplicações que a indústria de semicondutores tem para a economia como um todo. A China atualmente reúne uma série de vantagens que a deixa numa posição muito confortável para concorrer quando ela tem o mesmo nível de sofisticação tecnológica do Ocidente. A China tem uma escala industrial gigantesca, tem mão de obra qualificada, tem um
controle dos minerais estratégicos que são necessários para a fabricação desses itens. Ela tem um poder financeiro público gigantesco, com bancos estatais que conseguem prover financiamento para esse avanço tecnológico. Ela tem uma coordenação estatal muito grande e, é claro, ela reuniu nos últimos anos um pool de empresas privadas que estão interessadas nesses avanços tecnológicos porque querem ganhar cada vez mais dinheiro com essas atividades. Portanto, se a China chegar num ponto em que ela consegue fazer máquinas EUV tão boas quanto e mais baratas do que as máquinas holandesas da ASML, e é provável que isso venha acontecer nos próximos anos, então a Holanda vai deixar de ter essa vantagem e os Estados Unidos não mais vão conseguir fazer esse bullying diplomático e comercial contra a China, uma vez que os chineses terão tido acesso a toda a cadeia de produção dos chips, desde a concepção até a fabricação. E é muito importante falar sobre isso porque atualmente essas empresas não chinesas que atuam nesse mercado, elas acabaram se beneficiando indiretamente dessa guerra comercial que os Estados Unidos promoveram. Entretanto, caso os chineses consigam avançar nesse setor, o que é provável que venha a acontecer, muito provavelmente outras empresas que atuam no mercado de semicondutores, como na questão do design e até mesmo da fabricação, vão sofrer diante da concorrência chinesa e talvez até mesmo tenham que sair desse mercado. Agora, é muito importante que vocês entendam exatamente qual que foi o avanço tecnológico da indústria de semicondutores, mais especificamente da indústria que fabrica as máquinas para a produção dos chips modernos. Para entender esse processo, nós precisamos falar sobre a litografia. A litografia é um processo que grava circuitos microscópicos em wafers de silício, ou seja, a litografia é um instrumento pelo qual é possível colocar circuitos muito pequenos dentro de chips. E quanto mais desses circuitos integrados são colocados dentro desses chips, mais potentes e mais eficientes são esses semicondutores. De modo que, ao longo das últimas décadas, as empresas que atuam nesse setor têm feito todos os esforços possíveis para conseguir diminuir cada vez mais o tamanho desses circuitos integrados para que justamente os chips tenham mais desses componentes e possam processar de maneira mais rápida e mais eficiente todas as informações que eles carregam. Até recentemente, as empresas de semicondutores utilizavam uma técnica chamada de DUV, ou seja, em inglês é uma sigla que significa Deep Ultraviolet, ou seja, ultravioleta profunda. Essa é uma técnica que foi muito eficiente e necessária para que a gente conseguisse utilizar chips menores que foram responsáveis por computadores, smartphones, armamentos de maneira geral. E essa tecnologia, embora seja muito boa, chegou num ponto de esgotamento, porque em determinado momento as empresas conseguiram observar que, por meio dessas técnicas, era impossível colocar circuitos integrados menores e, portanto, não seria possível avançar para chips que teriam um potencial de utilização cada vez maior. E é justamente aí que entram as máquinas EUV. Também uma sigla em inglês que significa Extreme Ultraviolet, ou seja, ultravioleta extrema. Essas máquinas permitiram que as empresas de semicondutores passassem a produzir chips menores ainda. Os menores chips que tem no mercado, que são produzidos pela TSMC, eles utilizaram máquinas EUV. Sem elas, nada disso teria sido possível. E como eu comentei mais cedo, existe apenas uma empresa no mundo que produz essas máquinas, que é a ASML. Como os Estados Unidos têm consciência disso, eles então tinham um receio muito grande de que a ASML passasse a vender essas máquinas para a China e que, a partir disso, as empresas chinesas de semicondutores pudessem concorrer em pé de igualdade com seus competidores. Para que vocês tenham noção do impacto disso tudo, a partir da utilização dessas máquinas de EUV, é possível que sejam produzidos circuitos integrados que tenham um tamanho que é milhares de vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Ou seja, estamos falando de um tamanho microscópico, que é medido por essa indústria em termos de nanômetros. Por isso que quem acompanha a guerra comercial deve ver muitas vezes notícias indicando que a China, por exemplo, recentemente conseguiu produzir um chip de 7 nanômetros, algo que era considerado impossível por padrões ocidentais. Entretanto, a TSMC, que é talvez a principal concorrente da China, ela já é capaz de produzir hoje em dia chips de 2 nanômetros. Mas isso só se tornou possível porque ela tem acesso às máquinas
de EUV que ela adquiriu da ASML holandesa. Como a China não consegue ter acesso a essas máquinas, ela chegou no limite de chips de 7 nanômetros, portanto, ela está 2 gerações atrasadas em relação à taiwanesa TSMC. Por isso, pessoal, não é exagero dizer que as máquinas de EUV são o coração tecnológico da indústria de semicondutores. E como estamos falando de uma das indústrias mais tecnológicas do mundo, não é exagero nenhum dizer que o feito que a ASML teve ao produzir essas máquinas foi, sem dúvida, um dos maiores saltos tecnológicos da história da humanidade. E é aqui que nós chegamos no ponto nevrálgico do vídeo. Aparentemente, pela primeira vez, a China conseguiu construir o protótipo de uma máquina EUV, indicando que nos próximos anos ela vai ser capaz de utilizar essas máquinas na fabricação dos seus próprios chips e ela vai alcançar a concorrência ocidental e, muito provavelmente, depois disso, ela vai conseguir, inclusive, superá-lo. A grande pergunta é como que o mundo ficou sabendo dessa notícia. Será que talvez isso não possa ser interpretado apenas como um boato, como algo que o governo chinês está dizendo para assustar o Ocidente? Pois bem, essa não é a realidade. Essas informações, elas não vêm do governo chinês, elas não são propaganda e não são peças soltas que foram largadas ao vento, mas sim fruto de uma pesquisa muito profunda que uma das principais agências de notícias do mundo, a Reuters, fez em relação a esse tema. A Reuters entrevistou ex-funcionários da ASML, especialistas independentes, pesquisadores de litografia e também analisou documentos industriais e patentes em relação a esse tema. Ou seja, não se trata de um rumor, mas sim de um fato comprovado. A China agora tem um protótipo de uma máquina EUV. Segundo a Reuters, em um laboratório na cidade de Shenzhen, a China construiu um protótipo funcional de uma máquina de EUV. Esse protótipo, como o nome diz, é ainda um protótipo, ou seja, ele não possibilita a fabricação dos chips mais modernos do mundo. Entretanto, o desafio tecnológico maior ele já foi alcançado e agora se trata de operacionalizar essa fabricação dessas máquinas para que a China possa concorrer em pé de igualdade com os seus competidores internacionais. E um dos pontos mais interessantes dessa matéria da Reuters, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, é que há a narração de como os chineses conseguiram realizar essa tarefa hercúlea. Porque, de novo, apenas uma empresa do mundo consegue ter essas máquinas e agora existe também uma concorrência chinesa. Para que isso acontecesse, os chineses recorreram a um processo chamado de engenharia reversa. Para quem não sabe, engenharia reversa é o processo pelo qual as empresas mobilizam os seus engenheiros para estudar os avanços tecnológicos que os seus concorrentes fizeram. O objetivo aqui, é claro, é entender como que tudo isso foi possível para também reproduzir com a sua própria empresa. Ou seja, era uma prática muito usual, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70 na indústria automobilística. Todas as grandes marcas de hoje em dia aprenderam com os seus concorrentes por meio de processos de engenharia reversa. E é claro que a China não é um país que está alheio a esse processo, muito pelo contrário. A China tenta utilizar a engenharia reversa para fazer avanços tecnológicos importantes, porque ela sabe que o país que domina essas cadeias mais tecnológicas, mais sofisticadas, é capaz de obter ganhos comerciais, financeiros, econômicos maiores. Nas últimas décadas, a China realizou processos de engenharia reversa em diversos segmentos, como trens-balas, turbinas eólicas, painéis solares, indústria de telecomunicações, indústria naval, outros componentes militares. Em todos esses setores e em muito mais, a China conseguiu se aproveitar da colaboração de empresas ocidentais para saber como que os seus concorrentes agiam e incorporar essa tecnologia para suas próprias empresas. E agora, a matéria da Reuters mostra que a China fez isso justamente com as máquinas de litografia EUV. E a descrição dos acontecimentos é absolutamente impressionante. Parece um filme de espionagem da época da Guerra Fria. A realidade é que a China acabou contratando vários engenheiros que antigamente trabalharam na ASML, pagando bônus muito significativos para convencê-los a trabalhar em empresas chinesas com o objetivo justamente de produzir essa engenharia reversa. Nesse processo, esses engenheiros chegaram a receber nomes falsos e muitas vezes eles não sabiam como que cada um se chamava efetivamente. Se trata de um processo de espionagem industrial com um objetivo muito claro de avançar ao papel da China em termos tecnológicos na indústria de semicondutores. E agora,
Embora, é claro, que ninguém confirme isso oficialmente, até porque esse era um plano secreto do governo chinês, tudo indica que os chineses conseguiram lograr esse feito. E nos próximos anos a gente deve ver acontecimentos ainda mais significativos nessa área. Para que a gente entenda o impacto disso tudo, é importante falar um pouco sobre como que funcionam essas máquinas de litografia EUV. Esses equipamentos disparam lasers contra gotículas de estanho derretido até 50.000 vezes por segundo. E esse impacto cria um plasma a mais de 200.000 graus Celsius, que faz justamente com que surja uma luz ultravioleta extrema, a responsável pela fabricação dos menores chips do mundo. É importante a gente falar sobre esse processo porque essa luz ela não é algo trivial. Ela não é capaz de passar por lentes comuns. Ela precisa de uma rede de espelhos muito modernos. E a ASML conta com o apoio da empresa alemã Zeiss, que aqui no Brasil é muito conhecida pela fabricação de óculos, mas é uma empresa que atua nesse setor de tecnologia óptica há muito tempo. Esse processo ele é tão delicado que precisa ocorrer num vácuo absoluto. E acreditem, apenas um grão de areia colocaria em risco todo esse processo. Então estamos falando de algo que está no limite da sofisticação tecnológica da indústria mundial, algo que requer um volume de investimentos gigantesco e que precisa de um conhecimento técnico absolutamente impressionante para que saia do papel. Cada máquina de litografia EUV custa cerca de 250 milhões de dólares e pesa cerca de 180 toneladas, mais ou menos o peso de um ônibus. E é óbvio que isso dava aos holandeses uma vantagem muito grande, porque até então a ASML era a única empresa no mundo capaz de produzir essas máquinas. Sabendo de todo o avanço que a China vinha fazendo em vários setores, os Estados Unidos então decidiram passar para a ofensiva. E lá em 2018, sobretudo, eles começaram a introduzir legislações com o objetivo de criar restrições à exportação de tecnologias sensíveis para a indústria de semicondutores da China. E é claro que os Estados Unidos eles não fizeram isso de forma isolada. Eles buscaram atrair todos os seus parceiros nessa empreitada de sanções e restrições à China. O grande destaque aqui, é claro, foi a Holanda. Embora a Holanda seja, em tese, um país independente, com soberania, a gente sabe que a União Europeia como um todo depende dos Estados Unidos em termos estratégicos e militares. E por conta disso, a ASML acabou cedendo à pressão dos Estados Unidos e interrompeu a venda das máquinas de litografia EUV, justamente porque não queria desagradar o governo dos Estados Unidos. E notem esse ponto, pessoal, porque quando a ASML aceitou essa posição, ela perdeu mercado na China, ou seja, ela perdeu dinheiro. Entretanto, a gente não vive num mundo em que os países conseguem ser inteiramente soberanos, em especial os aliados dos Estados Unidos, que frequentemente têm que tomar decisões que contrariam seus próprios interesses, porque a alternativa é sofrer sanções dos Estados Unidos, o que acabaria sendo uma perda muito maior. Essas restrições que foram colocadas em 2018, elas não terminaram por aí. Em 2022, inclusive, Joe Biden colocou novas sanções, limitando até mesmo a venda de equipamentos DUV, portanto equipamentos mais antigos, para os chineses. E também houve um esforço para impedir que engenheiros estadunidenses trabalhassem na China. Joe Biden chegou a estipular uma punição muito grande para essas pessoas. Qualquer cidadão estadunidense que fosse visto trabalhando para uma empresa chinesa de semicondutores perderia a sua cidadania. O objetivo, então, é que esse fosse o golpe fatal contra a indústria de semicondutores da China, mas não foi nada disso que aconteceu. As sanções econômicas que os Estados Unidos impuseram contra a China, como eu comentei, elas não são as únicas na história. Os Estados Unidos colocaram sanções também contra a indústria de semicondutores japonesa lá nos anos 80 e também colocaram sanções contra os seus inimigos na época da Guerra Fria, e é claro que aqui o grande destaque é a União Soviética. O problema para os Estados Unidos é que a China hoje reúne muito mais condições, tem muito mais recursos do que qualquer inimigo dos Estados Unidos teve até o presente momento. E por conta disso, não apenas as sanções não foram efetivas em atrasar esse desenvolvimento tecnológico chinês, mas elas talvez tenham sido até um combustível, um gatilho para que os chineses façam avanços ainda mais significativos. Basta lembrar que no ano de 2015, os chineses lançaram um programa chamado Made in China 2025, que foi seguramente a maior política industrial chinesa realizada até o momento. Sabendo que o Ocidente estava muito receoso
com o avanço tecnológico chinês, o governo de Xi Jinping, então, buscou não medir esforços para produzir avanços tecnológicos em 10 segmentos que foram apontados como fundamentais para garantir o dinamismo da economia chinesa. E dentro desses segmentos estava também a indústria de semicondutores. Por conta disso, então, Pequim acabou investindo bilhões de dólares na indústria de semicondutores, ela criou vários institutos de óptica muito modernos, mobilizou milhares de engenheiros e, é claro, usou uma empresa em especial para conduzir esse processo todo, que é a Huawei. Para quem não lembra, a Huawei é uma empresa que passou a sofrer com sanções dos Estados Unidos ainda no primeiro mandato de Donald Trump. E, em um primeiro momento, o impacto financeiro dessas sanções foi significativo para a Huawei. Houve, inclusive, quem pensasse que os Estados Unidos haviam dado um tiro certo, considerando-se, é claro, os seus próprios objetivos estratégicos, uma vez que a Huawei perdeu o mercado e perdeu muito dinheiro logo na sequência do estabelecimento dessas sanções. Entretanto, apesar disso, e por conta de toda a mobilização econômica, política, social, tecnológica que os chineses começaram a fazer desde então, a Huawei deu a volta por cima. E hoje ela é a empresa que coordena esse processo e que muito provavelmente vai liderar a indústria de semicondutores na próxima década. Apesar desse sucesso, é importante lembrar aqui, vocês que me acompanham sabem disso, eu sempre tento ser fiel aos fatos. E quando eu falo sobre esse avanço tecnológico chinês, que sim, é absolutamente fundamental para a história da economia mundial, eu não quero dizer com isso que os chineses já tenham simplesmente chegado no mesmo patamar da ASML. É claro que não. Nesse momento, os chineses estão fazendo esforços para conseguir reproduzir aquilo que a ASML já faz há alguns anos. Num primeiro momento, essa reprodução ela ainda é imperfeita. Tanto que eu comentei com vocês que é apenas um protótipo e que esse protótipo não é capaz, até o momento, de produzir chips. Entretanto, a própria matéria da Reuters mostra que a expectativa é que nos próximos 3 anos a China já esteja com condições de produzir essas máquinas mais modernas em larga escala e, portanto, tendo condições de produzir os chips mais avançados do mundo. Enquanto isso ainda não acontece, permanecem alguns desafios importantes para os chineses. Ela enfrenta uma dificuldade por ter uma óptica um pouco inferior em relação à alemã Zeiss, ela não tem o mesmo rendimento da ASML, ela não consegue ter o mesmo desempenho em termos de empacotamento, ela tem ainda um atraso intelectual e talvez o mais impressionante, ela não está no mesmo patamar em termos de miniaturização dessa tecnologia. Como eu comentei com vocês, essa máquina, esse protótipo chinês, ele ocupa uma sala inteira, ou seja, ele é gigante. Ele é maior, inclusive, do que são as máquinas de litografia EUV da ASML. Mas a grande questão é que quem consegue chegar nessa primeira tarefa, que é a mais difícil, que é desenvolver o protótipo, certamente vai conseguir avançar para ter o mesmo nível de sofisticação tecnológica que os holandeses têm. Mas é óbvio que isso ainda vai levar alguns anos. Quando os chineses conseguirem um domínio da tecnologia da litografia EUV, todo o jogo, a indústria de semicondutores vai ter mudado. Eu posso afirmar, inclusive, com convicção, que quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que a China venceu a guerra dos chips dos Estados Unidos. Caso a China se torne autossuficiente, os seus chips vão ficar mais baratos, a sua capacidade de produção de ferramentas de inteligência artificial vai se destacar no mundo todo, ela vai conseguir aplicar toda essa tecnologia para robôs e, é claro, também em termos militares, e vai dar um salto tecnológico sem precedentes. Com isso, os chineses vão ter condição não apenas de produzir tudo aquilo de que eles necessitam, mas também de exportar para o mundo inteiro. Porque como a China adquiriu essa capacidade industrial impressionante, a partir do momento que ela tenha condições de competir em termos tecnológicos com o Ocidente, ela vai se tornar imbatível. E não há por que não acreditar que isso não venha a acontecer nos próximos anos. Claro que não temos como dizer se isso vai acontecer no próximo ano ou se ainda vai demorar 3, 4, 5 anos. Mas como os chineses já conseguiram desenvolver o mais difícil, que era o protótipo dessa máquina, agora é apenas uma questão de espera. E notem, pessoal, que esse processo ele não tem um impacto apenas no nível industrial ou mesmo em termos econômicos. Ele tem um impacto em termos geopolíticos, porque a realidade é que hoje países como Japão e Coreia do Sul ainda têm uma importância nessa cadeia. Taiwan é fundamental por conta da TSMC, que, como eu comentei, lidera a fabricação dos chips. E é claro, os Estados Unidos são o principal interessado nessa
disputa, porque suas empresas são as responsáveis por desenhar e pensar nos chips mais modernos. Entretanto, quando a China tiver condições de produzir essas máquinas em larga escala, ela vai dominar a cadeia por completo. E se acontecer na indústria de semicondutores o mesmo que aconteceu nos setores de energias renováveis, quando a China largou em desvantagem, mas passou a liderar a cadeia alguns anos depois, bom, aí tudo indica que a indústria de semicondutores se tornará basicamente uma indústria chinesa, confirmando a vitória de Pequim na guerra dos chips. Portanto, pessoal, mesmo que a China ainda não esteja no mesmo patamar da ASML, o salto tecnológico que ela deu foi imprescindível. Isso é óbvio, gera um receio muito grande, não apenas nos holandeses da ASML, mas também entre os estadunidenses que temem o avanço tecnológico chinês. O que a gente observa é que, apesar dos pesares, as sanções não frearam o avanço tecnológico chinês. Talvez, inclusive, tenham sido combustível, talvez tenham incentivado os chineses a investir cada vez mais, a apostar na sua autossuficiência, o que poderá, em médio e longo prazo, dar uma condição sem paralelo para a China em termos industriais em comparação com o resto do mundo. O que a gente observa é que quando um Estado capaz de mobilizar os seus recursos internos, como a China, ele considera uma estratégia de avanço tecnológico como um objetivo fundamental em termos políticos, dificilmente ele deixa de conseguir. Pode até demorar um tempo, mas ele consegue. E tudo indica que a China acabou de conseguir. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Esse foi um vídeo mais longo, mas essa história é absolutamente fundamental. Ela ajuda a explicar um dos temas mais sensíveis das relações internacionais da guerra dos chips. Então, agradeço a todos vocês que chegaram até o final e peço, por favor, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho. Assim, e é claro, fazendo comentários e curtindo o vídeo, vocês com certeza terão acesso aos próximos conteúdos que eu lançar aqui no canal e, é claro, todos os demais interessados nesse tema também vão poder acompanhar os vídeos que eu lanço aqui nesse canal.